Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, aqui da nossa emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, completando aí no último sábado, penúltimo sábado, melhor dizendo, dia 30 de outubro, 50 anos de atividades para assistência, né? Para levarmos o conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita a todos aqueles que necessitam. E eu sou o primeiro beneficiado. O primeiro, né? Quando a gente fala, os ouvidos mais próximos são os nossos. Então, eu me beneficio muito, graças a Deus, e agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho de trabalhar na Rádio Rio de Janeiro, iniciando aí no programa Caminho do Senhor. Graças a Deus, continuam me aturando lá no Caminho do Senhor. Olímpia, muito obrigado, né? Eu, Henrique, parente, que está aqui comigo também hoje. E é isso, vamos continuando agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho e tentando fazer jus a essa oportunidade, né, Henrique? Com certeza, são 50 anos de muito trabalho. Isso. É um ponto de encontro, de comunicação, né, onde as ideias são expostas, as pessoas vêm até aqui através dos microfones e expõem as suas ideias, aquilo que entendem, que sentem, e resvala nas pessoas que estão necessitando de orientação, né, de buscar. Eu tenho que confessar aqui que no dia que nós gravamos esse programa foi o dia da nossa Assembleia Geral Ordinária dos Conselheiros da Rádio. E houve uma emoção muito grande, porque foi exatamente a gravação no dia 30 de outubro. E, nossa, a emoção foi muito grande. E recebemos uma mensagem psicografada e a autenticidade provada do João Pinto de Souza, que foi aquele precursor da programação espírita na rádio, né? Tanto é que hoje em dia a Rádio Rio de Janeiro tem, aos domingos de manhã, né, aquela série de programas que é exatamente intitulado João Pinto de Souza, né, o momento do João Pinto de Souza. E a mensagem é muito emocionante e fala coisas ali que a gente fica assim impressionados. E uma das coisas que nós estamos investindo mais dentro da Rádio Rio de Janeiro é exatamente nas mídias sociais. Acabamos de reformar e colocar equipamentos de última tecnologia no estúdio Geraldo de Aquino. O estúdio está lindo, né, Pablo? O Pablo está aqui com a gente na técnica. O estúdio está lindo. Pode falar, Pablo. Está maravilhoso, está lindo. Tá vendo? Ficou baixinho, mas vocês ouviram aí o Pablo falando. E é isso, a gente tem que buscar, porque através do estudo, através desse acompanhamento juntos, né? Nós fazemos programas juntos. Nós aqui no estúdio, vocês aí em casa ou no trabalho, onde quer que estejam, estão emitindo os seus pensamentos e certamente quando vocês ouvem a gente falando e vocês pensam em nós, o pensamento de vocês chega. Contato, que não é físico. Mas é um contato físico, sim. Também acontece fisicamente. Mas é um contato menos grosseiro, que é o contato do pensamento a pensamento, né? Mas, enfim, vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque chegamos num ponto, como eu falei no programa passado, que é um ponto importantíssimo desse livro Obras Póstumas. É a segunda parte. É quando Kardec fala da primeira iniciação dele no Espiritismo. E aí tem um diálogo, digamos assim, entre ele, Kardec, no dia 11 de dezembro de 1855, vejam, um ano e pouco antes dele lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, e foi na casa do senhor Bodin, da médium senhorita Bodin, aliás, senhora Bodin. E o tema é Meu Espírito Protetor, e ele faz várias perguntas e recebe as respostas do espírito Z, que
que mais tarde viemos a saber que trata-se do espírito Zéfiro, que foi quem revelou a Kardec, como dissemos no último programa, que exatamente revelou a Hippolyte que ele tinha tido um nome, Allan Kardec, quando, antes dele reencarnar como João Batista, teria sido um sacerdote druida. Vamos então dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler perguntas e respostas desde o início e depois vamos nos deter em cada uma que nós ainda não comentamos. Pergunta: no mundo dos espíritos, algum haverá que seja para mim um bom gênio? Kardec perguntando, resposta: sim. Pergunta: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Resposta: nenhuma nem outra. Pergunta: quem foi ele na Terra? Resposta: um homem justo de muita sabedoria. Vamos encaixando aí as pedrinhas do quebra-cabeça. Pergunta: que devo fazer para lhe granjear a benevolência? Resposta: todo o bem possível. Amai-vos uns aos outros. Lembram? É isso. Pergunta: por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Resposta: pela satisfação que experimentarás. Pergunta: terei algum meio de invocar? E qual esse meio? Resposta: ter fé viva e chamá-lo com instância, ou seja, com insistência. Pergunta: reconhecê-lo-ei? Aliás, aqui, Henrique, faltou a gente falar, né? Esse chamamento com instância ou com insistência. Às vezes as pessoas falam: não vou perturbar fulano de tal, não vou perturbar Bezerra, não vou perturbar Jesus, não vou perturbar Maria. Com as minhas perguntas, com as minhas solicitações, com os meus pedidos. Não, aqui está a resposta. Podemos sim, constantemente estar. E é bom um contato com esses espíritos superiores, com certeza. Eles querem isso, Exato. Eles gostam disso. Exatamente. Desde que seja realmente pelos motivos sérios. De preferência para ajudar aos outros. Isso. Ajudando aos outros, sermos empáticos e fraternos. Isso é fundamental. Pergunta: reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Resposta: sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Nota: vê-se por estas perguntas, nota de Kardec, né? Vê-se por estas perguntas que eu ainda era muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Como encarnado, sim, né? Aí vamos então para a próxima. Pergunta: o espírito de minha mãe me vem visitar algumas vezes. Ele já parte para questões mais pessoais. Para entender, não era um parente, então não podia ser a mãe dele, né? Mas, olha só, a minha mãe me vem visitar e a resposta: vem e te protege quanto lhe é possível. Deve ser um espírito evoluído, mais evoluído, a mãe dele, né? Mas só que não lhe é possível tudo, porque ela ainda não é um espírito puro. Então, só o espírito puro lhe é possível tudo. Claro que o tudo absoluto é Deus, o tudo relativo, o espírito puro. Próxima pergunta. Vejo-a frequentemente em sonho. Será uma lembrança e um efeito da minha imaginação? Resposta: não, é mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Henrique, primeiro essa questão do tudo, ela protege quanto lhe é possível. A Dona Ivete, mãe do Henrique Parente, já desencarnada, a minha mãe, a senhora Isaura, nós temos pensamentos, né? Temos lembranças, temos saudade, né? Mas a gente não fica chamando, né? Porque não sabemos ainda a condição delas, nem da Dona Isaura, nem da Dona Ivete, nem do meu pai Antônio, nem do teu pai Henrique, que eu não sei o nome. Sebastião. Então a gente não sabe, a gente fica às vezes chamando o espírito para perto de nós, a gente não sabe qual é a condição. Será que eles vão ficar tranquilos com esse nosso chamamento? Agora, quando é um pensamento, uma oração, uma coisa boa que a gente emite
para eles é ótimo, né, Henrique? Com certeza. Por isso a orientação é a gente buscar aqueles que a gente realmente sabe que são espíritos elevados. Sim. Né? Alguns que a história tem trazido para a gente, ou quando a gente não sabe o nome de alguém nesse sentido, a gente volta o nosso pensamento para o nosso anjo da guarda. Sim. Que são aqueles que realmente têm condições de nos auxiliar. Os outros, se tiverem, vão ajudar, independente da gente estar pensando neles ou não. E como o João acabou de dizer, um pensamento carinhoso, de gratidão dirigido aos nossos antepassados, aos nossos pais e familiares em geral, é uma coisa muito boa, é uma união, um laço de amor entre aqueles que participam de uma caminhada juntos, né? Isso é importante a gente entender isso. Né? Os nossos antepassados, talvez tivéssemos feito parte desse grupo lá atrás, como uma das personagens, mas outros também estiveram juntos nessa caminhada, até se repetiram, se repetirão no futuro, e essa família vai aumentando cada vez mais. A gente vai aprendendo a amar a família humana, assim como o exemplo máximo nosso, que é Jesus. Né? Verdade. A gente vai, pelo que a gente tem contato, né, direto, percebendo a grandeza do amor de Deus, a grandeza do amor de Jesus. Né? Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, e este é o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos na segunda parte, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Kardec, então, fazendo perguntas e recebendo respostas do Espírito Zéfiro. Estou aqui com meu irmão e amigo Henrique Parente e, na técnica, nosso Pablo, aqui no Estúdio C da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar a leitura. Diz uma nota de Kardec. Isso é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. É isso aí. Pergunta: quando faz algum tempo evocamos algum espírito, né? E lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu: mostre-se um de vós digno disso, e estarei com esse. ou Zéfiro, vô-lo dirá: julgas que eu poderei merecer esse favor? E aí a resposta é: se o quiseres. Se o quiseres. Aqui ele está falando de um gênio protetor, né? Ou seja, não exatamente um guia, um espírito protetor, mas um gênio protetor, que pode também ser um guia, um protetor, um anjo da guarda, sim, mas pode ser uma coisa muito mais ampla. E ele está conversando aqui, ele fala desse espírito S, e nós podemos até imaginar quem é esse espírito S, mas não vamos adiantar aqui. Julgas que eu poderei merecer esse favor? Resposta: se o quiseres. Ok, mas Kardec já não tinha o espírito protetor dele, o guia? Como é que, se o quiser, poderia ter também esse espírito S? Duas coisas. Poderia esse espírito S ajudar na sua caminhada. Podemos ter vários espíritos nos ajudando na nossa caminhada, como a mãe dele, a minha mãe, a mãe do Henrique, a mãe de vocês, o pai, enfim, espíritos que já desencarnaram, seres que já desencarnaram, e que têm uma condição de equilíbrio, de evolução moral, que podem sim nos ajudar. E também a outra opção, a outra alternativa seria, numa outra encarnação, poderia Kardec ter como espírito guia esse espírito S. É isso, Henrique? Com certeza. O trabalho é árduo. As dificuldades são muitas. Nós somos espíritos que estamos numa fase evolutiva ainda mais próximos do início do que do fim, né, dessa jornada evolutiva. E nesse quadro que a gente vivencia, mesmo na atualidade, mesmo com as inteligências bastante desenvolvidas sobre muitos aspectos e cada vez mais, né, do ponto de vista moral ainda, né, temos muito o que desenvolver. E devemos aspirar isso, porque é por aí que a gente vai construir um mundo melhor, mais equilibrado, de mais respeito e amor um ao outro, um pelo outro.
E isso vai sustentar a vida em todos os sentidos. O homem vai respeitar o seu semelhante, vai respeitar toda a natureza. Como diz Marcos Viana numa certa música, diz assim: dá o teu amor a todo ser com vida. Homens, anjos, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita. Luz onde mora o passado e o futuro. Respeitar a vida, lei da natureza. Lindo, lindo. Henrique é um fã do Marcos Viana. Eu também sou, mas o Henrique é muito mais do que eu. Marcos Viana foi aquele autor dessa novela que está aí, né? Da trilha sonora da primeira novela Pantanal, Ana Raiz é Trovão e tantas outras coisas. E essa agora, mineiro, o Clone, né? O Clone também. Exato. É um mineiro que ama o Brasil, que é um excelente compositor. Exatamente. Filho de um maestro, né? Que foi o Sebastião Viana, que foi assistente do Villa Lobos. É isso aí. Coisa boa. Bom, continuando aqui o diálogo, né, entre Kardec e Zéfiro, ele pergunta: já que esse espírito pode ser meu guia, meu gênio protetor, e se eu quiser, pensa Kardec, ele pergunta: o que me é necessário para isso, para realmente ter esse espírito? Aí a resposta: fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Exatamente aquilo que todos nós precisamos fazer. Porque aí nós vamos tendo capacidade de realmente, capacidade moral, digamos, de ser assistido por espíritos cada vez mais evoluídos. Né? Nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia, o nosso protetor, é um espírito evoluído, bem evoluído, muito evoluído, espírito superior. Mas só que pela minha capacidade moral, pela minha estatura moral, eu devo merecer ali um espírito superior, mas que começou agora, né, que entrou agora nessa faixa aí de espírito superior. Já o Henrique já merece o espírito superior lá em cima. Não é? Brincadeira, hein, gente? Mas pela nossa... aqui ele está falando... fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Isso que luta, né? Uma coisa maravilhosa. Esse tipo de disposição, a gente pode até dizer que não é para todo mundo, não. Nem todo mundo tem realmente pode ter a vontade, o desejo de fazer, mas ter as condições em si mesmos para poder cumprir com determinadas tarefas, realmente é preciso ter um certo desenvolvimento. E pessoas como Kardec é um desses homens, um ser humano, né, neste nível, dentro dessa situação evolutiva, e aí acaba recebendo, até pelo trabalho que ele iria realizar, o necessário para poder dar continuidade. Mas muito dependia dele. Isso o tempo todo é dito, né, para ele. Nesses diálogos aqui que o João está lendo, estamos lendo e vai ter continuidade, a gente vai perceber exatamente isso. Que tudo depende muito da pessoa. No caso aqui, do próprio Allan Kardec. Ainda não era o Allan Kardec, né? O pseudônimo Allan Kardec era o Hippolyte, o homem no mundo, né? Que tem esse nome de batismo. E ele realmente tinha condições de realizar a tarefa e realizou primorosamente do início ao fim. Verdade. Ele foi recebido por esse espírito aí, com certeza. Que nós vamos ainda descobrir quem é. Hoje no programa a gente não vai conseguir, mas vamos dar sequência e vamos chegar lá. Continuando aqui as perguntas de Kardec, ou de Hippolyte no momento, e respostas de Zéfiro. Pela natureza da minha inteligência, teria aptidão para penetrar, tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? Qual é a pergunta de Kardec? Ele está falando única e exclusivamente da inteligência para ter aptidão de ter acesso a essas grandes verdades. Na verdade, a verdade, né? E acerca do destino futuro, do nosso destino futuro. Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta: sim, tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Mais uma vez, Henrique, aí, isso conversando com esse espírito que encarnou, ou reencarnou, como Hippolyte Léon Denis Rivaio, né?
Com certeza. É o que havíamos comentado, né? Uhum. Depende muito da pessoa, do envolvimento da pessoa. A capacidade ele tem, está sendo dito aí que ele realmente tinha a capacidade. Tinha os instrumentos necessários na vida para isso. Quando a gente olha um pouco a vida do Hippolyte, anos antes, as preocupações dele de integrar, né, a questão da educação às massas, os livros que ele escreveu, a maneira como ele se conduziu na vida, dando aulas de graça, numa época onde isso não acontecia. Uhum. E ele tinha necessidades financeiras. Ele não era rico. Não. Era um homem que lutava, como muitos, né, pelo dia a dia, pelo pão de cada dia. E a gente observa isso no homem e entende, né, o porquê ele conseguiu realizar a tarefa que lhe foi dada. Porque ele foi o tal escolhido, o representante dos espíritos superiores encarnado. Exatamente, é isso aí. Espírito superior encarnado. E nós falamos aqui da sua encarnação como João Batista, e que Jesus dizia há 2000 anos que ele era o maior dos nascidos de mulher. Mas, no reino dos céus, ou seja, no nível de espíritos superiores, ele era o menor. Há 2000 anos. Depois nós temos a citação, né? Chegou ao nosso conhecimento da sua reencarnação como Jan Hus, um padre que fundou o russenismo e que foi perseguido pela própria igreja, e em 1114, se eu não me engano, 1114 ou 1214, alguma coisa assim, agora me fugiu, ele foi queimado na fogueira, exatamente porque ele morreu cantando hinos de louvor ao Cristo e a Deus. Exatamente. Sem murmurar e sem reclamar. Exatamente. Conseguem imaginar tal coisa, imaginar-se uma situação dessa? Desencarnar dessa maneira, sem rancor, sem ódio, sem pânico, sem pavor? Não é para qualquer um. Aí depois de mais ou menos 600, 700 anos, ele reencarna como Hippolyte Léon Denis Rivail. Imagina a estatura desse espírito. Muitas vezes a gente não percebe o que nós estamos, o tesouro maravilhoso que nós temos nas mãos, que é a doutrina espírita. A gente desdenha muitas vezes, infelizmente. Vamos terminar esse diálogo aqui, tem 2 perguntas e 2 respostas. Hippolyte então pergunta: poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Olha a pergunta de Kardec, se ele poderá ser um propagador, se ele poderá trabalhar na propagação dessas verdades. Resposta: sem dúvida. Aí Kardec então pergunta: por que meios? Resposta: sabê-lo-ás mais tarde. Enquanto esperas, trabalha. E é isso que nós devemos fazer, trabalhar com o que tem às nossas mãos. Deixa o futuro, que Deus está no controle de tudo, né, Henrique? Ele não era ansioso. Não. Igual a nós, não. Não, igual a nós, não. A ansiedade natural existe. Você queira saber um pouquinho ali na frente, mas um pouquinho, dentro dos limites do que é possível. E não querer ter controle de tudo que está lá. Esse controle está nas mãos dos espíritos superiores, de Jesus, de Deus. É isso aí. E esse diálogo aconteceu em dezembro de 1855. Né? Kardec, então, já estava trabalhando para o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa, graças a Deus, agradecendo ao Henrique. Obrigado, Henrique. Prazer, sempre. É isso aí. Agradecendo ao Pablo, agradecendo a todos vocês que estão ligadinhos aí na nossa Rádio Rio de Janeiro, quer na quarta-feira mesmo, das 21 às 21h55, quer pela internet, pelo YouTube, depois de 1 ou 2 dias que é lançado. Não desligue o seu rádio, vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra. Nós estamos estudando o início do livro Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Nós demos início também ao estudo da parte da introdução que trata da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então nós conversávamos a respeito da forma pela qual é feito esse controle, que é feito através da coerência, da lógica e da universalidade das informações. Ou seja, Kardec nos diz aqui que essas informações foram trazidas por diversos espíritos em diversos centros espíritas. E ele diz que toda vez que algo novo é trazido para a humanidade, realmente acontece assim. A informação é trazida em diversos locais, não é trazida por um só, porque um só que traz alguma coisa, por mais inteligente que seja, sempre está sujeito a ter uma falha ou outra, né? Personalismo, ou falhas intelectuais ou falhas morais, né? Exato. Ou ambas. E nós vamos aqui dar continuidade a esse estudo, a Marta e eu observei aqui um parágrafo que eu considero muito interessante. Kardec diz assim: a experiência prova que quando um princípio novo deve ser divulgado, ele é ensinado espontaneamente de diferentes pontos ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica. Caso não seja pela forma, pelo menos será pelo conteúdo. Portanto, se agradar a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente em suas ideias e fora da verdade, pode-se ficar certo de que esse sistema permanecerá circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas de todas as partes, conforme os inúmeros exemplos têm demonstrado. Então, se um espírito desses quisesse, por acaso, trazer algum entendimento esdrúxulo, fora do contexto, isso ia acabar ficando restrito só aquele local onde ele se dirigiu, porque o restante do ensinamento trazido pelos outros em outros lugares fatalmente ia abafar aquilo com o peso da lógica. Então essa é a garantia que nós temos. Este é o controle universal ao qual ele se refere. Diz aqui: esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que aparecem na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível. Naquela própria época do Kardec, apareceram outros, trazendo informações semelhantes à doutrina espírita. Nos Estados Unidos, na Europa, não foi só Allan Kardec. Outros, mas quem são esses outros? Hoje ninguém fala, porque eram entendimentos incompletos, ou com alguma excentricidade, e ficaram restritos ao local, àquele ambiente onde estavam. Não conseguiram ser difundidos, porque não tinham a força do controle universal. Exatamente. Da verdade e da lógica. Então segue ele aqui: esta é a base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina. Não é porque ele está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos verdadeiro. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade e nem dizemos a pessoa alguma: acredita em tal coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu uma aprovação unânime. Então, na humildade que ele caracteriza, o próprio Kardec diz: ele não sabe tudo, ele também se julga suscetível a cometer uma falha ou outra, mas ele tem a certeza, ele tem aquela proteção desse controle universal, que mesmo que ele pessoalmente cometesse algum engano, isso ia ser corrigido pela força
da lógica e da verdade, que é esse controle universal, trazido por milhares de espíritos, e como diz aqui, milhares de centros espíritas, numa época determinada. Então, essa é a garantia que nós temos do ensinamento desta obra. Ela é protegida por esse controle universal. Como eu disse ontem, esse controle não é uma imposição de alguém, porque tem que ser assim. É uma coisa da lógica. Nós todos temos liberdade a contestar e ser contestados. Quem vai prevalecer é aquele que estiver com a verdade. E a verdade vai ser decidida como? Por unanimidade. Quando todos estão de acordo, então nós temos que aceitar. Porque se alguém está contra, então vamos discutir até chegar a ver quem tem razão. Verdade. É importante, né, que a gente perceba que quando nós estamos lidando com a doutrina, que é uma doutrina que está alicerçada num tripé, ciência, filosofia e religião, e a gente não pode, porque muitos acham, achar é o achismo, né? É aquilo pessoal. Claro que todo mundo pode achar, agora tem que saber que está no campo do achismo, né? Não é um fato. Então, muitos acham que o aspecto religioso é o mais importante. A doutrina espírita, ela está sobre o tripé de religião, ciência e filosofia. Então, não adianta, não vai existir um deles, não será mais importante que o outro. Todos são. Então, nós sabemos que a ciência, né, nos mostra e nos evidencia, né, nos ajuda a pensar, a racionalizar, e ela nos mostra o quê? Que essas mensagens precisam, como o Antônio falou, inclusive leu para nós aqui alguns trechos desse item 2, precisam dessa concordância universal. Então, não é mais uma questão pessoal quando nós falamos que as mensagens do espírito X ou Y, né, não são doutrinárias. Por quê? Só esses espíritos falam disso. Então, é necessário que a gente transcenda esses personalismos, né, e trabalhe com algo mais, digamos assim, oficial e mais importante, que é todos os fatos ali nos indicando aquele roteiro seguro. Então, precisamos transcender isso. E quando nós olhamos, né, de que maneira devemos fazê-lo, nós devemos, por exemplo, eu destaquei aqui um texto que é da Revista Espírita de dezembro de 1861, que esse texto eu utilizo nesse semestre, eu tenho utilizado na cartinha de agradecimento aos expositores que vão ao programa Falando do Espiritismo. E ela diz assim, Kardec fala da seguinte maneira: devemos fazer observar que só os espíritos chegados a um grau muito alto de perfeição estão aptos para julgar as coisas de maneira completamente sadia. Que, até lá, qualquer que seja o desenvolvimento de sua inteligência e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos atribuídos, né, de suas ideias terrestres e ver as coisas do seu ponto de vista pessoal, o que explica as contradições que se encontram frequentemente em suas apreciações. Então, ele observa, ele não coloca, né, separado nenhum espírito superior. Ele só destaca e isenta desse crivo, dessa avaliação, os espíritos puros. Olha, quem está falando aqui é Kardec, é o codificador. Olha só, companheiros, quando a gente estuda a doutrina nas suas obras básicas, nós, então, passamos a conhecer a doutrina. E passar a conhecer a doutrina é saber tudo e falar muito bem? Não, não é isso. Não é o objetivo, não é esse. É ter um conhecimento relativo que nos dá a tranquilidade de escolher um roteiro seguro. É isso, e aí um roteiro seguro significa errar menos, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista do grupo, né? Na casa espírita. É verdade. Eu às vezes, eu sou conhecido, tenho a característica de,
quando eu quero explicar uma coisa, eu busco sempre um exemplo bem grosseiro para chamar a atenção. Minha família sabe que é meu jeito de ser. Então, para dar um exemplo, para justificar o que você está falando, eu vou dar um exemplo grosseiro. Sou eu. Ora, se eu me proponho a transmitir qualquer coisa que eu li aqui na doutrina, eu li, entendi, absorvi e vou transmitir para alguém, neste processo de transmissão, esse processo vai ser influenciado grandemente pelo meu modo. Claro. E o meu modo não é dos mais justificáveis ou coerentes. Eu sou uma pessoa muito imperfeita. Tem mais imperfeições do que perfeições. Então, tudo aquilo que passar por mim e for transmitido vai sofrer influência das minhas incoerências, do meu modo de pensar, das minhas manias, dos meus gostos. Então, a pessoa que ouvir de mim alguma coisa tem que levar isso em consideração. Salvo se o que você disser estiver estritamente baseado na codificação. Sim, mas a não ser aí que, você sim, está mas eu salvo disso. Sim, mas se eu estiver lendo o texto ipsilíteres, eu estou repetindo o que está aqui. Agora eu falo o que passar pelo meu raciocínio. Se eu der uma interpretação, até da codificação, se eu pegar um texto aqui e eu der a minha interpretação, ela está sujeita às minhas incoerências. Sim. Agora, se eu leio o texto como está aqui, é diferente. Eu estou apenas retransmitindo. Quem está falando é Allan Kardec. Aí é outra coisa. Agora, se passar por mim, corre o risco de sofrer influências da minha pessoa. Isso é da natureza humana. O Lamennais, que é um espírito muito avançado, mas não é puro, ele ainda tem algumas pequenas máculas, essas pequenas máculas também influenciam, claro, na frequência dele. Agora imagina o que significa, Antônio, nós endeusarmos médiums ou endeusarmos espíritos. Nós não podemos endeusar ninguém no seu próprio Deus. Claro, mas você sabe que isso, teoricamente, nós falamos, mas não é o que se dá na prática. Não, na prática, né? O que acontece... Nós vemos no movimento as pessoas endeusarem, e todos os movimentos religiosos têm endeusamento, né? Tudo. E nós aqui, como espíritas, temos que ter o cuidado de não endeusarmos os médiums. Ah, não, mas esse médium aqui é maravilhoso, salve, salve, idolatrado. Não, ele é maravilhoso, é um médium responsável, respeitável, tem uma conduta ilibada, né? Quer dizer, aquele que tem, porque nem todos, muitos têm uma mediunidade ultra ostensiva, mas não tem a conduta tão ilibada assim, né? E conduta ilibada significa a moral do Cristo, esse é o crivo, né? Então, esse aqui está fora de qualquer suspeita. Não existe o médium e o espírito que esteja fora de qualquer suspeita, a não ser o puro. Exatamente. Como Kardec falou sabiamente. Agora vocês veem, ele destacou aqui, né? Ele deu até falou algo particular de Lamennais, dizendo que Lamennais tinha um caráter, né, passou a sua trajetória toda, né, as suas múltiplas reencarnações, ele, na sua trajetória espiritual, evolutiva, ele sempre apresentou um caráter sombrio, melancólico e místico do homem, né? Ele teve que dar até essas características pessoais do Lamennais para que a gente percebesse. Então, querendo dizer o quê? Que mesmo sendo um espírito bastante avançado hoje, tanto é que foi escolhido para ditar mensagens da codificação, ele ainda apresentava esse caráter. Que dirá nós, companheiros? Que dirá um médium, qualquer que seja aqui na Terra? Imaginem um médium aqui na Terra. Imaginem um espírito, né, que dita aqui na Terra, psicográfico ou psicofonicamente. Então, ele só vai estar a salvo de uma avaliação mais ácida caso o conteúdo da sua mensagem passe por esse crivo da universalidade, do controle da universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse controle universal é que, digamos assim, é o norte da autoridade. A autoridade da doutrina repousa nesse controle. Então, menor controle, maior possibilidade de erro e menor autoridade. Agora, nós estaremos tirando a autoridade
daquele grupo, daqueles médiuns, daqueles espíritos? Não, companheiros, muito pior do que isso. Nós estaremos, para os detratores da doutrina, nós estaremos tirando, né, a autoridade da própria doutrina. E aí não é justo fazer isso, né? Pelas nossas imperfeições, pelas nossas comodidades, né? Pelas nossas escolhas incorretas, nós colocarmos a doutrina num ridículo desse. Então precisamos entender que a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, e tudo que concerne a liberdade está ligado diretamente aqui, à responsabilidade. Então precisamos ser maiores de idade, né? Demonstrarmos nas nossas atitudes sermos maiores de idade. Então, para isso precisamos seguir esse crivo que foi escolhido. Isso é fundamental. Kardec diz aqui, né, num ponto um pouco adiante do que o Antônio leu, diz assim: esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o criterium da verdade, ou seja, o critério, né, em latim. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se de todas as partes os espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos, ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Bom, então a primeira frase já bastaria para nos dizer, nos mostrar o perigo ou a segurança em que nós estaremos envolvidos e envolvendo a doutrina, caso nós levarmos a sério esse controle universal como critério. E esse perigo iminente, né, caso nós não tenhamos o compromisso de usar esse controle universal. Ah, não, mas eu não posso, né? Porque afinal de contas, Antônio, aquele médium lá daquela nossa casa espírita, ele é o melhor médium. Ele é um médium ultra ostensivo, ele é vidente, ele é audiente, ele desdobra, ele psicofona, ele psicografa. Não, tudo bem, ele pode ser comprovadamente um médium ostensivo, que maravilha, que bom que ele vai ser um bom instrumento, né? Ele pode ser um bom instrumento, mas isso não o deixa salvo, porque ele é um médium de um planeta de provas e expiações. Então, é como ele diz, né? Esse controle é a garantia da unidade futura do espiritismo. Companheiros, vocês observaram o grau de responsabilidade em que repousa, né, as nossas atitudes e escolhas? Quer dizer, o futuro do espiritismo, da unidade do espiritismo, está nas nossas mãos, de como nós vamos conduzir as nossas casas espíritas. Então, companheiros, não é um nome que o espírito possa vir a dar na comunicação, né? Até mesmo nomes que a gente sabe que muitas vezes vêm em outros sistemas de crenças, né? Como espíritos de pessoas idosas, né, que se intitulam como pretos velhos, né, ou até espíritos que no seu passado tiveram uma reencarnação muito importante na floresta e se auto-intitulam caboclos. Não é por isso. Não é isso que vai dizer que a mensagem não é boa. Porque muitos vão se apressar a dizer: ah, tá vendo? Olha, espírito que falou que esteve várias encarnações aqui como o caboclo. Não, não é isso que vai dizer que essa mensagem não é séria. É o conteúdo.
porque Dona Ivone Pereira nos fala nas suas obras Recordações da Mediunidade, e em outras obras ela nos relata situações importantíssimas oriundas de manifestações de espíritos que se apresentaram com essa performance e que era de uma seriedade, de uma evolução fantástica. Então não é esse nome que vai diminuir aquela mensagem, e sim o teor do seu conteúdo. É como dizia o Cristo, né? A árvore se conhece pelos frutos. Claro, exatamente. Se a manga que está dando aquela mangueira não tem gosto de nada, ou é péssima, né? Essa manga realmente vai precisar ser decepada, né? E ali você vai adubar melhor aquela terra para plantar uma outra mangueira. Porque realmente aquela manga não está prestando... Só pode saber se a mangueira é boa se chupar a manga, né? Se a manga for boa. Exatamente. Então, não importa o nome que o espírito se apresente, ou quem ele for, deixa de ser. O importa é a mensagem. Isso, porque não é aqui, nós não estamos aqui trabalhando com preconceitos. Nós estamos trabalhando com os postulados que Kardec amorosamente e generosamente resolveu trabalhar e preparar para nós. É importante, né, que a gente esteja atento a isso. E no finalzinho, né, Antônio, ele fecha, né, esse item 2, dizendo, né, que a opinião universal eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância, e ela se forma de todas as opiniões individuais. Que se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Então, se um espírito dita, né, situações passadas num determinado espaço, né, determinado, específico, né, e só esse espírito fala dessa vida punjante nesse espaço, então, companheiros, nós vamos desrespeitá-lo? Não. Nós vamos respeitá-lo, sermos amorosos, fraternos, porque ele é um espírito em evolução, mas até que o conteúdo daquela mensagem, né, que é vida naquele determinado espaço, venha a ser confirmado por outras mensagens semelhantes, até então vai ter que ficar de quarentena. Não é verdade? É isso que ele está dizendo aqui. E ele encerra dizendo: esse conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Quer dizer, ele não contava que muitos não seguissem a diretriz, né, o crivo científico, né, que ele criou para nós. Quer dizer, ele prepara de bandeja para nós isso, e muitos resolvem questioná-lo, segui-lo, contradizê-lo e outras questões. Basta a gente ver o discurso que foi feito, né, ali próximo à sepultura de Kardec, no sepultamento do seu corpo, para a gente ver que nem todos que se diziam amigos de Kardec eram verdadeiramente amigos, né? Criando até a ideia de que Kardec, né, imagina você dizer isso para um amigo, né, do tamanho de Kardec, no caso, que está sendo seu corpo sepultado, e você dizer, olha, suscitou muitas questões, muitas contradições. Imagina você dizer isso daquele que foi o codificador, o escolhido para ser o codificador da terceira revelação. Então, nem todos que se diziam amigos eram amigos verdadeiramente, devem estar hoje com certeza arrependidos, né? Então, é preciso que a gente perceba que muitos não seguiram o crivo. Então, Kardec era esperançoso, era otimista, né? E achava que naquele século mesmo as luzes iriam brilhar, porque ninguém ia fugir daquele crivo que ele havia criado. Então, que nós, se não fizemos até então, possamos fazê-lo agora, né, Antônio?
a partir de agora, com o estudo, vamos ver se nós passamos a ser mais fiéis à doutrina. Temos a nossa oportunidade, chegou Exato. a nossa vez Exato. de demonstrar que vamos nos submeter a este crivo e também utilizá-lo para as comunicações que nós recebemos e publicações de diversas fontes que cheguem às nossas mãos. Nosso tempo já está esgotado, só nos resta então desejar a todos, a Marta, ao Pablo e a todos vocês, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos e boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.